Olá pessoal, estou mais uma vez falando com vocês, diretamente do canal Frater, Autismo e Altruísmo. Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo com vocês. Aqui também está tudo ótimo, graças a Deus. E hoje eu venho trazer para vocês mais esse tema que é o autismo, né? E os Cavaleiros do Apocalipse. Como vocês sabem, eu trago os temas da comunidade do canal Frater. Eu utilizo a comunidade do canal Frater como uma agenda, né, de recuperação de temas que eu venho adquirindo ao longo das minhas interações nas redes sociais e no trajeto mesmo de desenvolvimento do canal, né? Então, lá na comunidade do canal Frater, eu procuro colocar os temas conforme eu vou terminando as lives, né? E terminando alguns assuntos e vou colocando os temas de forma gradativa. Então eu cheguei nesse momento e nesse tema dos Cavaleiros do Apocalipse, que eu achei um tema extremamente interessante e relevante dentro do universo autista, porque o assunto dos Cavaleiros do Apocalipse envolve muito essa questão de bullying, né? Envolve muita questão também da desconexão de algumas pessoas, de um grupo de pessoas à sociedade. E nós sabemos que o universo autista ele é completamente desconecto da sociedade e por isso que ele precisa de um tratamento especial, né? Ele precisa de uma condição especial para que ele possa ser incluso na sociedade, né? Então, eu me lembrei muito do filme dos Cavaleiros do Apocalipse, porque era um filme que eu estava querendo assistir novamente, né? Eu havia assistido, achei um filme extremamente interessante, e nesse final de semana agora, a minha mãe sugeriu para minha esposa assistir o filme, né? Que ela ainda não tinha assistido, e eu assisti novamente com ela, dessa vez com uma visão de mundo maior que eu estava, né? Eu consegui entender ainda mais o filme, que é um clássico e extremamente um espetáculo na minha visão, né? No meu ponto de vista. É um filme muito bem feito, né? E ele é um filme que respeita a questão religiosa, né? Porque é um filme que remete àquilo que muitos cristãos entendem sobre o Apocalipse, né? Que vai acabar chegando, ou de repente nós estamos até vivendo, né, essa seada, né? Então, ali no filme, né, eu prometi na live anterior que eu ia colocar, e também na comunidade, que eu ia colocar o nome do filme, né, e a imagem do filme para vocês depois assistirem, né? Também não é justo eu falar do filme e não fazer propaganda para o elenco, né? Então o filme é esse. Tem várias capas do filme, tá? Esse filme aqui é com Dennis Quaid aqui na capa. E tem outras capas também que remetem ao nome do filme, que é Os Cavaleiros do Apocalipse, ou Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, mencionado no filme, né? E aqui tem uma frase, venha e veja, que remete muito ao filme, que é uma mensagem que o filme deixa, né, para o investigador. Então eu vou falar um pouquinho aqui do filme, né, para inserir vocês no assunto, mas vou procurar não definir muito o filme, porque obviamente tem gente que não assistiu, né? Essa questão dos Cavaleiros do Apocalipse é uma questão de investigação de algumas pessoas que utilizaram, né, obviamente, a passagem do Apocalipse bíblico, né, para dar uma resposta à sociedade sobre alguma coisa de preconceito que estava acontecendo, né, sobre desprezo social e sobre o bullying às pessoas que são consideradas às vezes menos afortunadas na sociedade, ou às vezes mais fracas ou vulneráveis na sociedade, né? Então, algumas peças chaves no filme elas são colocadas
para determinar ali no filme o porquê que houve essa resposta, né, essa responsividade dessas pessoas à sociedade. Então é como se essas pessoas fossem desprezadas em algum momento, né? O filme relata, e essas pessoas, obviamente, elas respondem à sociedade para que a sociedade perceba que elas existem porque elas estão se sentindo como se elas existissem, mas fossem constantemente desprezadas e constantemente ignoradas na sociedade. Então, assim, como o meu objetivo aqui no canal é fazer um elo entre a definição, né, e a intenção do filme e a definição do autismo, eu já digo de imediato, né, que o autista, né, ele não tem essa questão da, da necessidade de demonstrar para a sociedade, né, que existe um desprezo ou que existe alguma coisa acontecendo. Então, muitas vezes o que acontece é a injustiça sem ninguém saber. É por isso que a gente não vê, por exemplo, uma frente autista, né, num palanque reivindicando diversas coisas do autismo, e é por isso, inclusive, que o autista e os autistas, né, eles não conseguem reivindicar tantas coisas, né? E o valor percebido do autista ele não aumenta, justamente porque o autista ele não tem esse viés de ficar cobrando, né, da sociedade alguma coisa que está acontecendo com ele. Então muitas vezes ele vai precisar de um representante, e às vezes o representante ele é enfraquecido justamente pelo fato de vários representantes não terem o autismo, né? E quando o representante tem o autismo, se ele consegue falar, né, como é o meu caso, é um autismo muito leve. Então é um autismo assim que não é dado aquela credibilidade de uma necessidade extrema. É por isso que na comunidade do canal Frater eu coloquei até aquela questão categórica de que se o autismo é a coisa mais importante do mundo, né? Porque se alguma pessoa ouve um autista, né, que está comendo, bebendo, que está conseguindo sobreviver, né? Então cabe essa pergunta se o autista nesse caso é o assunto mais importante do mundo, porque existem diversas outras situações sociais que precisam, por exemplo, de respostas imediatas, né, entre aspas, precisam de resultados imediatos, né? Agora, obviamente que, ao meu ver, não deveria entrar no mérito essas questões, mas nós sabemos que entra no mérito quando o assunto é justiça, né? Então, quando o assunto é justiça, cada coisa vai entrando em um planejamento, né? Então, não é assim um direito de todos, né? Embora esteja lá na Constituição, que seja um direito de todos, mas cada pessoa, cada agrupamento de pessoas vai entrando dentro de um circuito de justiça, dentro de um planejamento, para que a justiça consiga, o Estado soberano consiga resolver a questão de cada indivíduo, né? Que cada caso seria um caso nessa visão, né? E obviamente que aqui a gente não vai discutir essa questão de o que é prioritário, né? Prioridade ou não, né? Obviamente que nós já sabemos que o caso do autismo é prioridade, né? Tanto é que em qualquer assunto que a gente que vigore, né? Como por exemplo, dá só um exemplo de Receita Federal, você vai lá declarar, você tem uma declaração mais rápida, uma responsividade mais rápida por conta de existir lá uma alternativa se você tem alguém com necessidade especial na família, ou se alguém que está declarando tem necessidade especial, então você já tem uma prioridade, né? Então, o que é prioridade nós sabemos, né? Mas a questão aqui é que, embora seja prioridade, a, o tratamento social que é dado não é o mesmo, porque o autista, ele, de certa forma, ele não tem voz, né, social para fazer a mesma cobrança ou a mesma reivindicação que uma pessoa típica faz constantemente da sociedade. Então é como se a gente observasse assim que aquela pessoa que necessita
ela acaba se virando e aquela pessoa que não necessita, mas ela tem boca para falar e ela tem argumentos para manifestar, ela acaba se manifestando e acaba adquirindo primeiro ou adquirindo é, com mais conclusão ou com mais complexidade ou completude aquilo que ela está reivindicando, né? Então, os Cavaleiros do Apocalipse, esse filme remete muito a essas pessoas que cobram isso, né? Que são as pessoas que se sentem discriminadas. Obviamente que o autista, ele só vai sentir a discriminação não como forma de definição, ele vai sentir no seu âmago, né, no seu interior a discriminação, porém ele não vai dar uma responsividade como se ele soubesse que aquilo é uma discriminação. Ele vai sentir o peso da discriminação por ele ser efetivamente discriminado, só que a responsividade dele é diferente. Ele vai chorar quieto, ele vai sentir, por exemplo, que ele está sendo discriminado porque é, uma família de repente não está dando a mesma qualidade de alimento que daria para uma pessoa típica, então está fazendo uma diferenciação ou discriminação, por exemplo, né? Ele, como não tem essa voz ativa, ele obviamente não vai reivindicar, não vai manifestar que aquilo está acontecendo e ele vai sofrer calado. Então ele sofre sim a discriminação, mas ele não tem aquela voz ativa da antropofagia, né? Que eu comento muito, que é aquela questão que os índios davam a oportunidade da pessoa se defender, né? Antes deles serem devorados pelos índios canibais, né? Então as pessoas elas tinham aquela oportunidade de falar. Obviamente o autista ele não tem essa oportunidade, então a sociedade devora, entre aspas, os direitos, né, do autista e o autista não tem essa oportunidade de falar, até mesmo porque a sociedade ela não fica predisposta, né, como quem querendo dizer, ei, estamos aqui para te ouvir. Se você simplesmente não fala, a sociedade também não se manifesta e aquele direito ele é coberto, ele é sucumbido ou ele se torna obsoleto, né? Então, essa é a importância que eu acho majoritária do canal Frater, né? Essa questão de ser o porta-voz, que o canal seja porta-voz dos casos de necessidades especiais que as pessoas não se manifestam, né? Não têm essa capacidade de se manifestar. Por isso que aqui no canal eu peço a colaboração das pessoas para continuarem fazendo suas doações para que o canal ele ganhe força, né? Para que esse tema seja compartilhado, os trabalhos continuem e a gente possa ampliar os temas e ampliar o conceito na sociedade da visão autística, né? Do autismo em si, e tornar essa ótica, né, uma ciência, coisa que hoje ainda não é, né? Hoje a gente não se discute o autismo, a gente tem muita dúvida, né? O que nós temos é uma série de perguntas e respostas assim, muitas vezes diversificadas, né? E muitas vezes muito mal entrelaçadas e os diagnósticos muito indefinidos ainda. Então nós temos uma questão aí bem alarmante em relação ao autismo, né? E a gente tem aquele confronto hoje da sociedade com a ciência, porque a ciência hoje ela está muito mascarada, né? Ela, aquele tipo de ciência assim que eu só vou fazer efetivamente o estudo da ciência quando a sociedade cobrar isso efetivamente e esse patrocínio valer a pena, né? Ou for alguma coisa em prol imediato da sociedade. Caso contrário, é, a gente vai fazendo a pesquisa e se não for surgindo patrocínio, a gente vai deixando e o negócio vai se arrastando, né? É mais ou menos o que está acontecendo, o que acontece com o caso do autismo, né? Não existe um interesse muito grande para se resolver a questão do autismo, porque a questão do autismo ela é uma questão, como eu já disse, né? É uma questão muito assim, que envolve muita despesa, né? Então, tudo que envolve despesa
investidores não querem adentrar, né? Então tem que ser pessoas que gostam muito daquilo que está fazendo, então tem que ser pessoas que amam muito aquilo que está fazendo. Geralmente são pessoas que acabam tendo um contato direto com o autismo, porque acaba desenvolvendo ali um autismo na família, né? É, essa pessoa de repente tem um ente querido autista na família, tem um caso de autismo no lar, e às vezes acaba desenvolvendo aquele interesse, né? Mas também não são muitos casos assim que a gente encontra de pessoas que querem, né, desenvolver algo assim firme e de fundamento dentro do autismo, né? Então eu gostei muito dessa questão dos Cavaleiros do Apocalipse, porque, né, lá em Apocalipse 6 é descrito lá justamente que esses cavaleiros eles irão se manifestar, né? Então são os cavaleiros assim que no próprio decorrer do filme eles se demonstram como se eles não fossem nada, né? Eles se demonstram como se eles fossem a escória do mundo e aquelas pessoas que são ignoradas e muito, mas muito mesmo menosprezadas. Então, em alguns momentos do filme, o filme mostra esse desprezo, né? Irmão desprezando o seu irmão mais novo. E geralmente acontece com aquele que é o menor, o mais fraco, o mais franzino, né? E a gente pode ver que é até uma controvérsia, né? Porque na Bíblia é completamente o oposto, né? A gente vê na Bíblia uma guerra entre pessoas pequenas, né? Que somos nós e os Néfilins, que são gigantes, né? Então nós tivemos batalhas de seres humanos contra gigantes, né? Na Bíblia, e demonstrando completamente o contrário, que o bem ali estaria a favor dos menores, né? Então é uma coisa assim bem desproporcional, assim. Então, obviamente, as pessoas menores elas se sentem discriminadas justamente pelo fato dessas pessoas que se acham maiores na sociedade, elas acharem que aquelas pessoas desprezadas têm que ser como elas, né? Então acaba acontecendo muito isso, né? A sociedade ela quer que você seja como ela. Eu sempre tenho tocado nessa tecla aqui no canal Frater, né? Será que a gente está correto, por exemplo, de querer que o autista seja como você, né? Porque assim, o nosso ponto seria ajudar o autista a obter essa arbitrariedade, né? Esse livre-arbítrio, para que ele pudesse escolher, né? Se ele quer ser como você ou não, se ele quer apreciar de repente aquilo que você tem a desenvolver ou já desenvolve, né? Ou não. Então a gente observa assim que isso não é problema para alguns autistas, né? A gente observa, por exemplo, autistas nível 2 até nível de tratamento 2 em moderação 2. Os autistas eles olharam o metrô, que é totalmente desenvolvido pela sociedade, e de repente eles se encantar com o metrô. Então o autista que normalmente ele não teria uma tendência a fechar com coisas sociais, de repente ele olha uma coisa muito bem elaborada social e ele acaba se encantando, né, com aquela elaboração. É logicamente que o encantamento dele não é o mesmo encantamento de uma pessoa típica, né? Porque uma pessoa típica ela não vai só se encantar, ela vai fixar de tal forma, ela vai fazer parte daquilo. É a mesma coisa você pegar um brinquedo, dar uma espada para ela e falar: essa daqui é a espada daquele programa que passa na televisão. Ela vai não só incorporar o personagem, como ela vai abraçar a espada e fazer com que a espada seja parte dela, né? Então é totalmente diferente do autista que nada é parte dele, né? O autista simplesmente ele aprecia, né? Por isso que eu sempre bato na tecla aqui e tô sempre fazendo, né, uma menção aí ao canal Ciência de Verdade, porque ele cita muito isso, né, que os filhos de Deus eles são pessoas que não adoram as coisas, né, a ponto de se fixar, a ponto de é, venerar aquilo, mas eles simplesmente é, acham interessante, né, as coisas. Por exemplo, eu acho interessante a natureza e até fazem bom usufruto da natureza e agradecem, como se fizesse um agradecimento àquele que projetou ela, seja ele
um criador, ou seja, a causa motora primária do universo, né? Ou seja, alguma origem universal, mas é, nada de veneração como se fosse uma coisa é, intuída como fanatismo, né? Mas muito pelo contrário, eles apreciam e conseguem aurir a inteligência por trás das coisas ali, tal como o cientista faz, né? Então esse é o procedimento que o autista costuma fazer sempre. E é por isso que eu sempre cito aqui também que uma vez eu estava conversando com meu tio falou que quando algum empresário quer uma ideia legal, ele vai num orfanato assim onde tem pessoas com necessidades especiais para ele poder tirar uma ideia, ali, extrair uma ideia, porque essas pessoas têm muitas ideias interessantes, né? Então eu acredito muito nisso, né? Que o ser humano ele se vale das pessoas mais inocentes, ele se vale das pessoas mais inteligentes, mas são aquelas menos afortunadas na sociedade, e eles acabam roubando essa ideia e esse espaço, né? Então os Cavaleiros do Apocalipse são pessoas justamente que são muito inteligentes, né? Vocês vão assistir o filme, vocês vão perceber, são pessoas que têm conhecimento médico, conhecimento científico, por exemplo, e quando eles fazem algo para chamar a atenção, por exemplo, de um detetive ou de um investigador, né? Obviamente, existem pessoas ali que são desprezadas, mas pessoas que têm um conhecimento daquilo que estão fazendo, um conhecimento de causa. Então, os investigadores começam a perceber que quando eles fazem alguma notoriedade, né, fazer alguma peripécia para chamar a atenção do investigador, essas peripécias que eles fazem são peripécias que têm uma noção científica envolvida, né? Então, por exemplo, eles efetuaram uma extração de dente de uma pessoa para chamar atenção, para falar de uma coisa que estava escrito no Apocalipse, digamos, né? E essa extração foi feita por uma pessoa que tinha conhecimento de oftalmologia, por exemplo. Então são pessoas desprezadas na sociedade, mas que têm um conhecimento científico é, profundo das coisas, né? Então, ou seja, são pessoas que realmente querem dar essa resposta na sociedade porque eles têm o conhecimento, mas não estão se sentindo à vontade na sociedade, né? Agora, a parte interessante aqui é que isso não remete de fato ao autismo, porque o autismo ele jamais é, irá, por exemplo, revidar alguma coisa na sociedade para poder chamar a atenção de um caso, né? Então a questão do autismo é uma questão assim bem tranquila na sociedade, justamente porque o autista ele não vai ter essa força de reivindicação, né? Então isso não é uma temeridade, né, pro judiciário, não é uma temeridade pro legislado, não é uma temeridade, né, pro executivo. Ele simplesmente faz um discursozinho pronto lá e tá tudo certo, né? E é muito interessante porque as próprias famílias, né, que muitas vezes reivindicam tantas coisas, acabam também sendo persuadidas em muitos discursos prontos de pessoas que já sabem como que é o autismo e justamente usam a força que tem para oprimir, né, a classe dos autistas, ao invés de serem o porta-voz efetivamente desse autismo e poder construir aí algo de legitimidade de giro financeiro, né? Coisa que o autismo carece muito, né? Então a gente tem aí pessoas que têm o conhecimento de causa, nesse caso do autismo, que oprimem e vão sempre oprimir a questão do autismo. Já no caso dos Cavaleiros do Apocalipse, a sociedade não consegue oprimir esses Cavaleiros do Apocalipse, porque esses Cavaleiros do Apocalipse eles têm responsividade, eles respondem às coisas que acontecem com ele. Então, quando a sociedade os oprime, eles dão a resposta, né? Então, de que forma eles dão a resposta? Por exemplo, no filme é colocado que uma menina ela era órfã e que o padrasto da menina estuprava ela, né? Então, essa menina, logicamente, ela era desafortunada, ela era uma menina que ainda precisava de um amparo
de pais que não eram pais legítimos dela, e ao invés disso acontecer, a sociedade ela, ela não ajudou, né, nessa questão de completar ali essa questão da necessidade dela, né? Então, no caso dela, foi um caso assim extremamente que não deu certo, né? Foi extremamente houve ali uma extrema ruptura nesse caso, né? Então foi extremamente assim avassalador esse caso, porque aí ela pegou e deu essa resposta para a sociedade. Ela falou: eu não vou ficar quieta e vou responder justamente à sociedade, né, do que está acontecendo comigo. E não só ela, mas várias pessoas, né, iam respondendo ali e, e tinha um líder, logicamente, os Cavaleiros do Apocalipse, tinha um líder que demonstrava que isso realmente acontecia, né, na sociedade e que isso não tem, de certa forma, não tem um controle, né? Então a gente lembra muito da sociedade norte-americana, né? Onde vira e mexe a gente percebe que as leis são muito rígidas, mas vira e mexe a gente percebe que tem pessoas lá que dão respostas sociais, né? E respostas muitas vezes catastróficas, né? Pessoas entram assim em cinema e atacam pessoas, né? Pessoas que vão em praça pública e atacam pessoas. Então é justamente um sinal aí da chegada desses cavaleiros do Apocalipse, né? Que são nada mais nada menos do que essas pessoas que se sentem oprimidas e acabam se vingando da sociedade por uma coisa que a sociedade faz muito, que é ignorar as pessoas e desprezá-las, né? Eu tenho um caso, vários casos na minha família, né? Dessa questão de desprezo, né? Por quê? Porque tem todos nós temos, né, partes de familiares que tomam do cálice do financeiro, né, do dinheiro. Então eles acabam achando que o mundo gira em torno, né, do poder do dinheiro. Então, quando algumas pessoas conseguem, de certa forma, né, serem bem-sucedidas na sociedade, elas querem demonstrar isso, né? Olha, eu sou bem-sucedido. Uma maneira delas se sentirem prazer é demonstrando, né, aquela aquela sucessão e elas automaticamente não percebem, mas elas acabam convencendo as outras pessoas de que todo mundo tem que ser daquele jeito, porque aquele jeito é um modelo, né? Então, essas pessoas, né, que desenvolvem isso, essa questão financeira, eles apregoam constantemente que o modelo da sociedade é justamente você ter bastante dinheiro a ponto de você poder ter uma glamorização, poder gastar com você mesmo a hora que você quiser, ter o que você quer, não passar vontade de nada. Então, essas pessoas constantemente vão demonstrando isso, né? E eu gosto muito do canal Ciência de Verdade, porque esse canal ele coloca exatamente o contrário. Ele vai aos poucos, né, minando essas coisas que a sociedade moderna traz e aos poucos ele vai recobrando alguns valores e algumas características que nós tínhamos antes de vencer tudo isso, inclusive, né? Por que, que é necessário nós termos essas características de vencer tudo isso? Porque vai ter uma hora que não vai ter recurso para todo mundo. Então a gente vai ficar ou muito entristecido por não ser as pessoas ricas que têm esses recursos, né? Ou a gente vai ficar completamente cativo dessas pessoas, né? E vai sempre estar dizendo amém para essas pessoas e o mundo vai começar, né, a ter uma inclinação, obviamente, né? Vai continuar tendo essa inclinação para esse glamour todo e para essa riqueza toda, quando na verdade a gente deveria entender que cada seio ou cada agrupamento de pessoas tem o seu valor em específico, né, em particular, e um valor de certa forma apreciável, né, como a questão do conhecimento, que é muito interessante a gente discutir, debater. O canal Ciência de Verdade é um canal que eu indico muito porque é um canal que você se sente muito à vontade, né? É discutido ali assuntos muito simples, né? Com uma certa maestria até do Dr. Afonso e ele coloca de uma maneira muito singela e humilde a ponto de a gente sentir assim num ambiente natural, onde ele mesmo fala, nesse ambiente que eu estou aqui tem pernilongos, né?
Então, às vezes, assim, dá uma coceira aqui, eu fico me mexendo aqui, às vezes bate um sol aqui, eu fico com calor. Então, ele demonstra a dificuldade ali para você na lata, né? Na realidade ali. E tudo isso é muito interessante porque ele está demonstrando um valor que na verdade ele está resgatando ali atualmente na live, né? Porque é um valor que as pessoas não conseguem hoje resgatar, né? As pessoas elas têm a capacidade, uma capacidade muito imediata assim de se autodesvalorizar, de achar que nunca vai chegar num ponto que a sociedade sempre prega que você tem que chegar, quando na verdade a gente não tem que chegar em ponto nenhum, né? Eu não sei quem que colocou isso na cabeça da sociedade. Então, você coloca essa questão do imediatismo na cabeça de um pai e de uma mãe, ele acha que o filho tem que ser tão logo alguém na vida, quando na verdade aquela questão patriarcal que é colocada, né, pelo Dr. Afonso, que eu gosto muito, é aquela questão de que a gente precisa ter o tempo, né? Cada pessoa tem um tempo específico. Eu gosto muito disso porque eu me lembro quando eu fui morar com a minha irmã esperou o tempo certo das coisas acontecerem para mim e as coisas iam acontecendo para ela, então ela era a bola da vez, estava tudo dando certo para ela, ela ia conseguindo. E enquanto eu não ia conseguindo me estabelecer, a gente ia, de certa forma, harmonizando isso, né? Então eu cuidava de certas coisas no lar, né? Que eram algumas coisas prioritárias. Inclusive teve um ano constantemente que eu levava, eu fazia a marmita dela é, em casa, né? E uma hora antes de dar o horário de almoço dela, eu caminhava até a faculdade e ia levar o almoço dela fresco, né? Preparado. Então eu fiz isso durante muito tempo, né? Até que as coisas melhorassem para mim. E hoje eu vivo o contrário, né? Eu vivo com a minha esposa, as coisas não estão acontecendo ainda para ela, que ela está estudando agora, e eu faço o inverso. Agora ela me ajuda em casa e eu ajudo na parte financeira. Então é muito interessante essa questão do patriarcal, né, que é mencionado pelo Dr. Afonso, que a gente acaba perdendo isso, a gente acaba entrando muito em conflito, né? Algumas famílias acabam entrando muito em conflito por não ter esse conhecimento patriarcal e essa paciência de saber dar o seu devido valor, saber que cada um de nós temos o nosso valor e, obviamente, aquela pessoa rica que você acha, né, que você está muito longe de chegar na riqueza dela, se bem que você não tem noção da riqueza que você tem, né? Mas aquela pessoa rica, se você quer saber a riqueza que você tem, é só você não participar das festas dela para você ver como que ela vai ficar entristecida, porque para ela ser rica e ter algum glamour ou valorização, ela precisa de pessoas gostando daquilo que ela faz e daquilo que ela produz, inclusive dando ênfase para que continue, né, que o sistema monetário continue a favor dela. Quando não tem pessoas assistindo, quando não tem processo de operação assistida nenhum, os investidores vão sair. Por quê? Porque não tem público, né? Então, quem dá o aval, quem dá o mérito para a pessoa que é rica, ou para a pessoa que tem um glamour, ou para a pessoa que é famosa, é exatamente você, pelo fato da qualidade que você tem, né? Pela enorme qualidade que Deus te deu. Mas as pessoas perderam esse feeling, né? E não enxergam a qualidade de si, enxergam a qualidade apenas naquela pessoa que a mídia coloca na telinha da televisão ou do celular, né? Então é muito interessante a gente fazer um trabalho reverso. Então, dentre as próximas lives aí eu vou colocar no canal Frater a mente de um autista e a mente de uma pessoa famosa. Eu espero que você esteja aqui na live para assistir, né, esse vídeo que eu vou preparar com muito carinho também para vocês. Galera, eu espero que vocês tenham gostado desse tema, os quatro cavaleiros do Apocalipse e o autismo. Espero que vocês tenham conseguido também encontrar a mesma relação e importância que eu encontrei e que eu acabo encontrando em muitos assuntos. Eu peço para vocês que continuem dando seus joinhas, se inscrevendo no canal
e, se possível, fazendo uma doação para o canal Frater, como eu disse para vocês, para que o trabalho ele continue cada vez mais forte e a gente consiga, obviamente, levar essa mensagem cada vez mais adiante, né? Se você quiser também, você pode clicar no Seja Membros, se tornar um membro Frater, um membro solidário ou um membro altruísta, né? E quem sabe amanhã ou depois se tornar um formador de opiniões aqui com a gente. Você também pode clicar no coraçãozinho que está escrito valeu. Nesse coraçãozinho aí, se eu não me engano, a doação é de 5, em torno de R$ 5, de 5 para cima. E você pode demonstrar o quanto você gostou desse vídeo também. Tá? Então eu aguardo suas doações, aguardo suas participações e suas audiências. E até a próxima live então. Tchau, tchau.